Pessoal, agora eu quero trazer mais um detalhe do princípio da moralidade. Eu estava contando para vocês, então, que o princípio da moralidade ele tem a juridicidade própria, no sentido que ele permite a anulação de um ato. Né? Então, o ato poderia ser até lícito, porém imoral, e seria passível de anulação. Outro aspecto bastante interessante é que quando nós falamos de moralidade, nós falamos da chamada moral objetiva. Professor, o que é essa história de moral objetiva? Moral objetiva aqui é aquela moral da coletividade, aquela moral sobre a visão do coletivo. Não importa a visão individual da pessoa, não importa a intenção da pessoa, o que importa é a moralidade sobre um aspecto objetivo. Explico para vocês, vou trazer aqui pelo menos 2 exemplos. Exemplo número 1, João, autoridade pública, nomeia o seu filho para ocupar um cargo em comissão. O que acontece quando isso sai na mídia? A primeira coisa que o João fala na mídia, ele falou assim, olha, nada a ver, eu não posso tirar do meu filho o direito de ele poder ocupar um cargo público, meu filho é extremamente qualificado, vou colocar ele nesse cargo público aqui porque vocês estão criando um preconceito contra o meu filho, do meu ponto de vista não tem nada de errado. Interessa qual é a visão dele? Não. O ato que ele cometeu é um ato de nepotismo. O ato que ele praticou é um ato imoral. É um ato passível de anulação. Então não importa qual que é a visão pessoal, não importa qual que é a intenção da pessoa. Ah, eu fiz essa nomeação para ajudar ele, eu estava bem intencionado. Beleza, não importa. A moral é analisada sob um aspecto objetivo aqui. Então guarde isso. Moral para fins do direito administrativo é a moral objetiva. E o quinto e último ponto é que quando nós falamos de moralidade, entenda que a moralidade independe de lei. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem uma súmula do STF, uma súmula vinculante, que é uma súmula até mais forte, que veda a prática do nepotismo. O que é o nepotismo? É nomear parente para ocupar cargo em comissão ou função de confiança dentro da administração pública, tá? Essa súmula vinculante, ela tem uma história, tá? Uma história bastante interessante. De onde é que surgiu a súmula vinculante 13? Deixa eu só fechar aqui. A súmula vinculante 13, ela surgiu porque primeiro o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, acabou editando uma resolução proibindo a nomeação de parentes para ocupar cargo em comissão no âmbito do Poder Judiciário. Pasmem! Algumas entidades entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade, alegando que o CNJ estava legislando e que não existia nenhuma lei que proibisse a nomeação de parente para ocupar cargo em comissão. O que o STF falou? O STF pegou e falou o seguinte, olha, mas não precisa de uma lei. A vedação de nomeação de parente para ocupar cargo em comissão ou função de confiança decorre do princípio da moralidade e do princípio da impessoalidade, ou genericamente dos princípios constitucionais expressos. Segundo o STF, não precisava de uma lei proibindo o nepotismo. O próprio princípio da moralidade e o princípio da impessoalidade já vedavam essa prática. Então a aplicação do princípio da moralidade depende de uma lei específica para tipificar, para capitular. Hoje em dia nós temos a lei de improbidade administrativa que também veda o nepotismo, mas há não muito tempo atrás não existia uma lei trazendo essa vedação, isso já era proibido com base na súmula vinculante 13, com base nos princípios constitucionais, com base em várias outras regras, tá? Vamos resolver essa questão fala o seguinte, ó. João, agente de trânsito e transporte do município de Salvador, realizava blitz a fim de verificar a regularidade dos sistemas de trânsito e de transporte. Por coincidência, Mário, seu vizinho e antigo desafeto, que conduzia um caminhão na área urbana, foi parado na blitz para ser fiscalizado. Ainda que não tenha sido encontrado, não foi encontrada qualquer irregularidade no veículo inspecionado, João lavrou auto de infração em desfavor de Mário, exclusivamente por retaliação. Olha que coisa errada aqui, né? No caso em tela, João violou frontal e diretamente os princípios constitucionais da administração pública. Assinale a opção que os indica, tá? Primeiro aqui nós temos um típico caso de desvio de finalidade, tá?
Se é um desvio de finalidade, atenta contra a finalidade, então ofende o nosso princípio da impessoalidade. Então já tem o princípio da impessoalidade foi ofendido. Segundo, quando o João está se utilizando de um cargo público para prejudicar uma pessoa que ele não gosta, ele está agindo de forma imoral, de forma antiética. Então ele também está ofendendo o princípio da moralidade. Consequentemente, o gabarito dessa questão é a alternativa B. Galera, por sinal, são muito comuns as questões que associam moralidade e impessoalidade, porque muitas vezes você viola os dois ao mesmo tempo. Então é bastante comum a gente ter que ter essa flexibilidade. A mesma coisa acontece com o nepotismo, acontece com esse caso aqui que foi mencionado na questão, com a vedação à promoção pessoal, ofende tanto moralidade quanto impessoalidade, tá? Bom, ofende a legalidade? De certa forma, até um pouco, mas não é frontalmente ofendido, e o princípio não é pessoalidade, é impessoalidade, tá? Não tem autotutela, desfazimento do ato, nós vamos estudar oportunamente. Razoabilidade é um exagero, publicidade é falta de transparência. Isonomia até tem uma certa ofensa aqui, sim, mas não é o ponto central. Isonomia e competitividade aqui estão sendo trazidos no sentido de competitividade, que seria uma regra mais de licitação pública, então não tem correlação. Gabarito letra D nessa questão. E agora nós vamos chegar à famosíssima súmula vinculante 3. Essa súmula vinculante ela tem uma redação bastante truncada. Eu vou combinar um negócio com vocês. Nessa aula aqui em si, eu nem quero destrinchar a súmula vinculante 13. Nem é o meu objetivo, até porque os detalhes dela aqui mais causam confusão do que te ajudam. Muitas vezes as questões de prova são mais na literalidade, ou vão cobrar o que eu vou te explicar a partir de agora. Olha qual que é o teor da súmula vinculante 13. Ela falou o seguinte: a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente, ou seja, a nomeação de parentes em geral, em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau. Já vou explicar o que é esse até terceiro grau. Inclusive, da autoridade nomeante ou do servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Vamos lá. Primeiro vamos resumir o teor da súmula vinculante 13. A súmula vinculante 13, genericamente, faz o quê? Ela faz uma vedação ao nepotismo. O que é o nepotismo? Nepotismo é utilizar a administração pública como cabide de empregos, para empregar todos os seus familiares, por exemplo. Tá? Então essa que é a ideia da súmula vinculante 13. Eu vou mudar isso aqui, ao invés de numeração, eu vou colocar só assim. Vedação ao nepotismo é o resumo da súmula. Segundo ponto, essa súmula ela decorre diretamente dos princípios constitucionais, principalmente o princípio da moralidade e o princípio da impessoalidade. São os dois princípios que mais são violados aqui. Não que não exista ofensa também aos demais. Também existe. Mas isso aqui são os dois principais. Terceiro ponto que eu vou colocar para vocês. A súmula vinculante 13, ela alcança todos os entes. Eu vou até melhor. Ela alcança toda a administração pública. Por quê? Porque ela vale para a administração direta e indireta, ela vale para todos os entes e também podemos dizer que ela vale para todos os poderes, tá? Então vale para todo mundo, toda a administração pública no âmbito da União, dos Estados, do DF e dos municípios. Quarto ponto é que a súmula vinculante ela está vedando a nomeação para ocupar cargo em comissão e função gratificada, tá? Esses termos, tá? Porque você vai ficar, professor, mas é a mesma coisa que função de confiança, que isso, que aquilo. Esses termos, eles têm alguma variação e o STF não foi muito didático nessa súmula, não. Então, o que eles estão querendo se referir mesmo é o cargo, comissão e a função de confiança, que seria a tal da FG, ou função gratificada. Essa aqui é a vedação. O terceiro ponto, ela alcança os parentes
tanto da autoridade nomeante quanto de pessoa investida de cargo de direção, chefia ou assessoramento na mesma pessoa jurídica, até o 3º grau. Já vou te trazer um tópico só para a gente falar o que é parente até 3º grau. Deixa eu só avançar mais um pouquinho aqui. Inclusive eu vou diminuir um pouquinho essas letras, que eu quero colocar mais algumas outras informações. Tá? Parente até 3º grau. Outro ponto. Ela veda no final o que nós chamamos de nepotismo cruzado. O que é o tal do nepotismo cruzado? É esse trecho final da súmula, em que ele fala pra gente o seguinte: compreender os ajustes mediante designações recíprocas. O que é isso? Chega um juiz e chega o outro juiz e fala o seguinte: cara, se eu nomear a minha esposa, vai dar ruim, né? Porque vão perceber logo e vai cair na mídia. Vamos fazer o seguinte: eu nomeio a sua esposa para trabalhar comigo e você nomeia a minha esposa para trabalhar contigo. Eles fizeram uma troca. Isso é um nepotismo cruzado. O nepotismo mediante designações recíprocas. Um nomeia o de um, o outro nomeia o de outro. Isso também não pode, isso também é uma violação. E para fechar esse bloco inicial aqui, existe uma pergunta que se faz que é o seguinte: professor, eu ouvi dizer uma vez que essa súmula não se aplica aos denominados cargos políticos. Isso é verdade, professor? Por incrível que pareça, sim. Segundo o STF, vou até colocar assim diferente. Segundo o STF, a vedação da súmula vinculante 13, em regra, não se aplica aos chamados cargos de natureza política. O que seria um cargo de natureza política? O que seria um cargo de natureza política? Ministro de Estado. Ministro de Estado seria um exemplo. Secretários estaduais ou municipais. Por exemplo, qual que é o exemplo que costuma aparecer muito em questão de concurso público? Eu chego lá, sou governador do estado. Eu sou governador do estado. Chego e nomeio o meu irmão para ser secretário estadual de obras. Pode? Pode, como regra pode. Eu não estarei, segundo o STF, ofendendo a súmula vinculante 13. Eu não estarei, segundo o STF, violando a Constituição Federal. Por quê? Segundo o STF, por uma razão principal. Segundo o STF, esses cargos políticos eles têm uma liberdade maior e a própria Constituição Federal não criou condicionantes. Então não poderia uma súmula vinculante, por exemplo, fazê-lo em relação aos cargos de natureza política. Segundo o STF, também não pode ser a casa da mãe Joana. O STF pegou e falou o seguinte: se você pega um cargo político, como por exemplo cargo de ministro de Estado, de secretário estadual ou municipal, você a priori pode nomear um parente para ocupar o cargo em comissão e não estará violando, cometendo um nepotismo. Exceto situações desarrazoadas, situações que fogem a um padrão esperado de razoabilidade. Exemplo, vamos pegar 2 exemplos. Eu nomeei o meu irmão, vamos supor que ele seja médico, para ser secretário de saúde. Tudo certo. Segundo exemplo, eu nomeei o meu irmão condenado por improbidade administrativa, por corrupção e mais um monte de outras coisas ruins, sem qualquer qualificação técnica para ser um secretário de fazenda. Opa, calma aí não pode. Segundo o STF, a regra é que você não tenha nepotismo nessa situação, exceto
quando o caso concreto fugir aos padrões de razoabilidade. O que quer dizer, então, que em relação aos cargos de natureza política, eu tenho que avaliar caso a caso. Nos demais, não, né? Nos demais, eu já presumo a prática do nepotismo. Nos casos de natureza política, eu analiso caso a caso para avaliar a situação. Tudo tranquilo até aqui? Vamos dar mais um tapinha e agora vamos falar sobre essa questão do grau de parentesco. Esse negócio do parentesco, o pessoal complica mais do que deveria complicar, tá? Eu estou colocando aqui no quadro, tá bem apagadinho, mas depois no slide vocês conseguem visualizar bem, tá? Isso aqui é uma figurinha que eu tirei lá do site da CGU, que mostra como que você analisa o grau de parentesco. Mas eu vou resumir aqui para vocês de forma mais simples. Para você analisar o grau de parentesco, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, você tem que fazer como se fosse um caminho. O que liga você até aquela pessoa? Vamos pegar aqui um exemplo, vamos colocar aqui eu, né? Eu. Este eu aqui é o servidor, por exemplo. Eu posso nomear o meu filho, Gael, para ocupar um cargo em comissão ou função de confiança? O filho é parente de primeiro grau, porque eu chego no meu filho diretamente. É essa ligação que eu tenho com o meu filho, tá? Então, não posso nomear. Eu posso nomear a minha mãe para ocupar um cargo em comissão ou função de confiança? Não. Porque os pais, vou colocar o P de pai aqui, mas pai e mãe, também eu chego diretamente neles. Eu posso nomear o meu irmão para ocupar um cargo em comissão ou uma função de confiança? Tem gente que acha que irmão você faz assim, ó. Vem para cá e coloca o irmão como primeiro grau, né? Mas não é assim que se faz. Porque você não pariu o seu irmão, não é você. Não existe uma ligação direta com o seu irmão. Você só sabe que o seu irmão é seu parente porque você chega nos seus pais e dos seus pais você chega no seu irmão. Então, irmão já é parente de segundo grau, porque você chegou no pai e do pai você chegou no irmão. Tá? Então, esse é o grau de parentesco que você vai fazendo assim. E assim sucessivamente, né? Tipo, ó, neto vai ser segundo grau, avô segundo grau, bisavô terceiro grau e assim sucessivamente. O que nos interessa aqui é o seguinte, é analisar os extremos. Vou apagar essa parte aqui, porque o que nos interessa são os extremos. E como é que você chega nos extremos? Você chega nos extremos fazendo o seguinte. Tio. Tio, tá aqui, ó. Essa daqui é a vedação do que você não pode nomear. E é só você pegar os dois casos clássicos de prova. Tio é parente de quê? Terceiro grau. Pode nomear o tio para ocupar cargo em comissão ou função de confiança? Não, naturalmente não. Agora, no primo. Primo é o filho do seu tio. Se o seu tio é o terceiro grau, como é que você chega no seu primo? Pelo seu tio. Então, o primo, tá o tio aqui, e aqui você chega no primo. O primo vai ser parente de quarto grau. Deixa eu trocar a cor da caneta aqui. O primo vai ser parente de quarto grau. Tem problema nomear um parente de quarto grau? Não. Não tem problema. Quer dizer, tem problema nomear o primo? Não, não tem problema, então você pode nomear. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, o tio você não pode nomear, o primo você pode nomear. Agora ficou um pouquinho mais claro aqui para vocês, tá? Então essa aqui é a lógica do grau de parentesco, tá? Então aqui você tem a linha reta e aqui você vai ter a linha colateral para chegar nos demais. E essa aqui é a vedação dentro da nossa súmula vinculante 13. Guarda os dois exemplos de prova. Tio pode nomear? Não. Primo pode nomear? Sim. Pronto, fechou o seu problema nas questões de concurso público acerca da súmula vinculante 13. Olha só essa questão que bacana, né, que vai comprovar o que nós estamos falando. Ela vai trazer para a gente o seguinte. Suponha que determinado governador de estado tenha nomeado Lúcio, seu tio, para ocupar cargo em comissão em seu gabinete. Tio pode? Não. Tio é parente de terceiro grau, consequentemente eu não posso fazer a nomeação do tio. Ana, sua prima, para chefe de seu gabinete. Primo, prima, né, como foi o caso aqui, é parente de quarto grau. Pode nomear? Pode. Essa daqui não tem nenhum problema nomear.
Tatiana, sua filha, aprovada em concurso público para o cargo de auditor fiscal do Estado. Tem problema nomear a filha aprovada em concurso público? Não, porque não é cargo em comissão, não é função de confiança. Ela vai ser nomeada porque ela teve aprovação. Inclusive, esse governador deve ter orgulho de poder realizar a nomeação da filha dele aprovada no cargo público. Como se trata de cargo efetivo, a gente pode colocar assim, ó, vou colocar dessa forma, ó. Cargo efetivo, pode nomear, não tem nenhum problema. Consequentemente, ele pode fazer a nomeação da Ana e pode fazer a nomeação da Tatiana. E não pode fazer a nomeação do Lúcio. E o que a questão fala? Foi respeitado o princípio da moralidade por não se ter contrariado a vedação ao nepotismo somente na nomeação dele. Eu quero saber quais as nomeações que eu posso fazer respeitando o princípio da moralidade. Nesse caso, você pode fazer a nomeação da Ana e da Tatiana. A Ana pode? Pode. O Lúcio pode? Não pode. O Lúcio não pode e a Tatiana poderia. É claro que essa questão aqui, ela tem umas falhinhas, né? Se a gente for parar para pensar. Que tem mais gente que eu poderia fazer a nomeação. Mas aqui eu vou buscar a mais certa. E a mais certa é a letra D, que fala tanto da Ana quanto da Tatiana. As duas poderiam ser nomeadas. E com isso gabarito letra D nesse caso. Vamos avançando mais um pouquinho. Outra questão. Prefeito de determinado município do estado da Bahia nomeou sua esposa, médica, de notório conhecimento e atuação exemplar para exercer o cargo de secretário municipal de saúde. O prefeito nomeou a esposa. Cargo de secretário é um cargo de natureza política. O governador poderia nomear a esposa para um cargo de natureza política? Sim. Na visão do STF, como regra, sim, exceto se houver uma falta de razoabilidade, etc. e tal. Então vamos lá, no caso em tela, com as informações apresentadas acima, a princípio, de acordo com a jurisprudência do STF, não é possível afirmar que houve flagrante violação ao princípio da impessoalidade pela prática do nepotismo, pois o cargo de secretário municipal possui natureza política. Corretíssimo, tá? Correto. Por quê? Não dá para afirmar categoricamente que houve nepotismo. Porque, segundo o STF, esse caso aqui tá ok, tá tudo certo. Então conseguimos superar mais esse tópico sobre o princípio da moralidade e avançamos aqui agora para tratar do princípio da publicidade. Pessoal, o princípio da publicidade é provavelmente um dos mais fáceis em questões de concurso público, tá? Vamos fazer o mesmo esquema. Coloco aqui para vocês, princípio da publicidade. O princípio da publicidade, ele vem da ideia de transparência na atuação da administração pública. Nós queremos que o Estado seja transparente, divulgando as informações para que a sociedade possa exercer o denominado controle social. Então, em resumo, esse princípio aqui exige da administração pública uma atuação com transparência. Transparência acontece como? Divulgando as informações, transparência. Divulgando as informações na internet, realizando procedimentos de forma eletrônica, realizando a publicação oficial e etc. e tal. A regra é que a administração pública seja transparente. O sigilo acaba sendo adotado somente em situações excepcionais. Isso é uma ideia de Estado republicano. Outro ponto, eu quero que você saiba que existe uma diferença entre publicidade e publicação. Qual que é a diferença de publicidade e publicação? Professor, eu achei que fosse sempre a mesma coisa, mas não são exatamente as mesmas coisas, tá? A publicidade é você ter transparência. Mas existem várias formas de você dar publicidade. Por exemplo, se eu vou realizar uma licitação pública pela internet e permito que qualquer cidadão com um simples acesso a um site da internet possa acompanhar a realização dessa licitação, eu estou dando publicidade, eu estou dando transparência. E o que é a publicação? A publicação
é a divulgação oficial. A publicação é você divulgar isso no diário oficial, por exemplo. Quando a gente fica esperando o edital de um concurso público, nós acordamos cedinho para verificar a publicação do edital. Só que muitas vezes esse edital ele já foi divulgado, foi vazado até às vezes, né? Aí pela internet. Então já chegou lá vazado no sentido bom da palavra, não no sentido ruim. No sentido de que, mesmo antes vamos supor que vai ser no diário amanhã, mas hoje à noite já saiu no site da banca organizadora, já está rodando nos grupos de WhatsApp, já está rodando ali e aqui. Já teve publicidade. Mas a publicação é aquele ato oficial, seja no diário, hoje em dia até mesmo pela internet, entre outros instrumentos. Era muito comum a gente fazer essa comparação com a antiga lei de licitações. Porque a antiga lei de licitações, por exemplo, você tinha o edital e a carta convite. O edital tinha que ser publicado na imprensa oficial. E a carta convite não precisava ser publicado, mas ele tinha publicidade. Como que era dada a publicidade? Era enviado para os interessados, era colocada uma cópia na sede do órgão entidade e assim sucessivamente. Então você tinha outros meios de transparência. Em resumo, publicidade é dar transparência. Publicação é o ato oficial que acontece muitas vezes por intermédio de um diário oficial. Terceiro ponto. É importante você saber que a publicação ela não é um requisito de validade. Ela é um requisito de eficácia. Professor, o que é requisito de eficácia? Requisito de eficácia significa que a publicação é o meio utilizado para que o ato possa produzir efeitos. Vamos pegar o seguinte exemplo, tá? Você passou no concurso público. Passou no concurso público. Foi o primeiro colocado no concurso público dos seus sonhos. Tá? Obteve a sua aprovação no concurso público, primeiro lugar, tá lá felizão da vida, já mandou pro grupo de família, já mandou pro tio chato, já mandou para todo mundo. Você está aguardando a sua nomeação. Só que você ainda não foi nomeado para o seu cargo público. A autoridade competente vai lá e fala que você vai ser nomeado. Aí vai lá, você liga lá para o setor e fala, pô, eu quero saber, vai sair minha nomeação? Aí o servidor que está trabalhando fala, ó, estou elaborando a minuta da sua portaria, do seu decreto, o senhor vai ser nomeado se o chefe estiver ali na mesa, ele vai assinar, o senhor deve ser nomeado amanhã, se tudo der certo. Aí você já fica feliz da vida, já está só esperando. Só que o chefe, que é quem assina o documento, ficou até um pouquinho mais tarde, e chegou só no finalzinho do dia e assinou o documento. Ele assinou o documento e não deu tempo de mandar para o diário oficial. Pergunto para vocês, a sua nomeação é válida? Ela é válida. Você passou em primeiro lugar, você, a autoridade competente, assinou o documento e está tudo certo. A sua nomeação está produzindo efeitos? Não. O prazo para você tomar posse está correndo? Não. Porque o que está faltando? A publicação. A publicação é um instrumento para gerar eficácia do seu ato. Quando for publicado, ou pelo menos quando alguém te der o ciente, você tomar ciência oficial do documento, por intermédio de um AR, um telegrama, alguma coisa, começa a correr o prazo para você tomar posse. Então, a publicação, a divulgação oficial, é instrumento para dar eficácia e não de validade. Tá? É bem importante isso aqui. A publicidade não é um elemento de formação, por exemplo, dos atos administrativos. Número 4. Quais são os meios utilizados pela administração pública para dar publicidade? Olha, tem um meio que está lá no artigo 5º da Constituição Federal, você já deve ter ouvido falar. O direito de petição. O que é o direito de petição? É o seu direito de peticionar perante os órgãos públicos para que eles adotem determinada providência. Outro exemplo, o direito de certidão. Quando você pede uma certidão sobre sua negativa de débitos, por exemplo, é um instrumento de publicidade da administração pública.
Outro meio, a transparência ativa. O que é transparência ativa, professor? Transparência ativa é aquela transparência que acontece pelo portal da transparência. Se você agora quiser abrir o seu computador e procurar na internet quanto ganha, por exemplo, um ministro de Estado, você consegue fazer isso por intermédio da transparência ativa. Você precisou elaborar um requerimento para pedir a informação de quanto ganha essa autoridade pública? Não. Isso já foi divulgado na internet de ofício pela administração pública, sem você precisar pedir. Isso é um meio de transparência do poder público. Pessoal, mas deixa eu só contar uma coisa para vocês, tá? Nem tudo são flores, né? Nem tudo é absoluto. Na verdade, nenhum princípio é absoluto. A transparência, a publicidade, não é um princípio absoluto. Existem exceções. Segundo a Constituição Federal, você pode proteger pelo sigilo aquelas informações cuja proteção dessas informações seja imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado. Imagina, por exemplo, que as Forças Armadas vão realizar uma grande operação que diga respeito à soberania nacional. Nós vamos divulgar essas informações? Não, porque diz respeito à segurança da sociedade. Você pode preservar essa informação sobre um sigilo. E também tem a questão da intimidade. Claro que a intimidade ela sofre algumas limitações, especialmente no que se refere aos agentes públicos, né? Porque o agente público tem o seu contra-cheque divulgado na internet. Então, entre a intimidade do agente e o interesse coletivo, prevalece o interesse coletivo. Mas ainda assim existem informações que são protegidas. A Lei de Acesso à Informação regulamenta, inclusive, essa regra. Então o que você tem que guardar é que o princípio da publicidade não é um princípio absoluto. É um princípio que comporta algumas exceções que trata do sigilo quando imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado. Avançamos e vamos resolver essa questão de prova. Essa questão fala o seguinte, ó. A publicidade dos atos administrativos favorece o controle social, razão pela qual a moderna administração brasileira, em obediência ao princípio constitucional da publicidade, não mais admite que atos praticados em seu âmbito, possam ser protegidos por qualquer tipo de sigilo. Errado. Nós temos sim casos excepcionais. A regra é a transparência, o sigilo é a exceção, mas tem sigilo sim. Próximo tópico, a divulgação de nomes e vencimentos pecuniários de servidores civis em sítio eletrônico da administração pública correspondente viola o princípio da publicidade. Não. A divulgação dos nomes e dos vencimentos atende ao princípio da publicidade. Inclusive, pessoal, esse tema chegou no STF porque se questionou se seria constitucional a divulgação do nome, da remuneração dos agentes públicos na internet. Algumas categorias alegaram que haveria aqui uma violação ao princípio da intimidade. O STF falou que nesse tipo de relação prevalece o interesse coletivo de ter acesso ao quanto que ganha o agente público. Porém, o STF colocou algumas balizas. Ele disse o seguinte: não devem ser divulgadas aquelas informações de conteúdo meramente pessoal, que não dizem respeito ao interesse coletivo, como, por exemplo, o endereço do servidor público e o seu CPF completo. Por isso que se você entrar no portal da transparência do âmbito federal, por exemplo, você no máximo vai encontrar lá 3 números, ou 4 números do CPF da pessoa. Não vai encontrar o CPF inteiro e nem o endereço dela. Você vai encontrar qual é o nome, o cargo que ela ocupa, onde que ela atua e o quanto que ela vai ganhar. Que essas são as informações de interesse coletivo. Próxima questão. O prefeito de determinado município promoveu campanha publicitária para o combate ao mosquito da dengue. Nos panfletos constava sua imagem, além do símbolo da sua campanha eleitoral. No caso, não há ofensa ao princípio da impessoalidade? Errado, né? Há uma clara violação ao princípio da impessoalidade. Lembrando que aqui não é violação à publicidade, é violação à impessoalidade. Por isso que esse quesito está errado. E agora nós chegamos ao nosso princípio da eficiência, para fechar esse bloco dos nossos princípios constitucionais expressos. Então vem comigo,
coloca aqui, esse aqui é mais tranquilo. O princípio da eficiência, ele é o princípio mais jovem quando nós comparamos os princípios que constam expressamente na Constituição Federal. Porque ele não constava no texto original da Constituição da República. Não sei se vocês sabem, mas o texto original da Constituição de 88 saiu com um limp mudo, não tinha o E. Esse E foi acrescentado depois por intermédio da Emenda Constitucional 19 de 98. O que o princípio da eficiência essencialmente nos diz? O princípio da eficiência, ele diz que a administração pública deve buscar rendimento. Rendimento é resultado, né? Rendimento é fazer mais com os recursos disponíveis, né? Essa que é a ideia. Ou seja, você deve buscar um controle de resultados. Você deve buscar qualidade na prestação dos serviços à população. Segundo esse princípio, você deve reduzir os desperdícios. Ou seja, na ideia de que você não pode ficar gastando recursos à toa. Você deve ter um controle mais próximo aí desses recursos públicos. Lembrando então que esse princípio ele não constava no texto original da Constituição Federal, ele foi acrescentado por intermédio da Emenda Constitucional 19 de 98. Essa Emenda 19 de 98, ela é conhecida como Emenda Constitucional da Reforma Administrativa. Aí alguns alunos pegam e perguntam, professor, mas a reforma administrativa não é essa que ia tramitar, que ia passar, que isso aqui? Calma. Nós temos várias reformas administrativas, tá? Volta e meia a gente tem alguma reforma administrativa. A mais impactante que nós já tivemos até hoje foi em 98, que é a Emenda 19 de 98, conhecida como Reforma Gerencial ou simplesmente Reforma Administrativa. E ela que inseriu o princípio da eficiência como princípio constitucional expresso. Terceiro ponto que eu quero trazer para vocês ainda sobre o princípio da eficiência é que o princípio da eficiência ele tem alguns aspectos a serem analisados. Isso aqui é um trecho do livro da professora Maria de Pietro. A Maria de Pietro diz que o princípio da eficiência ele deve ser analisado sobre dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto que diz respeito à forma de organização da administração pública ou do Estado. Nesse aspecto aqui, o Estado deve buscar uma forma de organização que seja mais eficiente. Por exemplo, nós tivemos muitos aspectos nessa época, né, na década de 90, final da década de 90, de privatização, publicização, aumento da participação da iniciativa privada na prestação de serviços para a coletividade. Hoje a gente pode ver aí um monte de transporte coletivo delegado a particulares, distribuição de energia elétrica delegada a particulares, toda essa forma de organização do Estado, enxugando o tamanho do Estado e privilegiando uma eficiência para o Estado poupar mais recursos, vem dessa ideia de eficiência, então diz respeito à forma de organização da administração pública. Num segundo aspecto, esse princípio aqui é direcionado para os agentes públicos. Numa ideia de que os agentes públicos devem ter mais rendimento. Não tem aquela crítica que se faz muito a determinadas categorias de agentes públicos, esse pessoal não trabalha, esse pessoal isso, esse pessoal aquilo. O fato é que nós temos muito servidor que não é bom. Temos muitos excelentes servidores, mas alguns que não são tão bons assim. E hoje em dia tem melhorado muito, mas muito mesmo. Mas a gente sabe que muito antigamente tinha o pessoal ali que não queria muita coisa como algumas coisas. E aí por isso você acabou dando uma flexibilizada na estabilidade, exigiu mais tempo para adquirir a estabilidade, né? O prazo de aquisição da estabilidade passou a ser de 3 anos, possibilidade de perda da estabilidade por meio de avaliação periódica, entre outras situações. Então você passa a exigir do agente público mais resultado e flexibilizar as suas regras, as suas garantias, principalmente, especialmente a respeito da estabilidade, tá? Fechamos esse bloco aqui e eu vou avançar um pouquinho mais com vocês agora para resolver algumas questões, tá? Os princípios da eficiência e da moralidade regem a atuação da administração pública. Que rege a atuação da administração pública não são passíveis de ser objeto por órgãos externos.
Dado o seu conteúdo fluido e desprovido de elementos concretos e tutela formal em lei. Pessoal, é possível um órgão de controle controlar a eficiência e controlar a moralidade? Sim, é plenamente possível. Então esse quesito está errado. Por exemplo, os tribunais de contas exercem vários controles que são chamados de controles de desempenho, em que você busca aferir economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. O aspecto da moralidade também, eu comentei com vocês que a moralidade tem juridicidade própria. O ato imoral também é passível de anulação. Então os órgãos de controle podem sim exercer esse tipo de controle, e por isso que essa questão está errada. E veja só, fechamos o nosso bloco sobre os princípios constitucionais expressos da administração pública. Um grande abraço para vocês e até a próxima!